Boa noite, pessoal. Começa agora mais uma edição do programa ABC com Negócios. Como você sabe, o nosso programa sempre trazendo o melhor do mundo dos negócios do Brasil todo, em especial aqui do nosso grande ABC. E hoje a gente vai acompanhar a inauguração da Stanley Hair Institute aqui em São Caetano do Sul, uma clínica fantástica de transplante capilar e implante capilar. Muitas novidades aí, uma clínica de ótimo requinte, bom gosto e saber inclusive mais sobre este tratamento. Acompanhe aí que o programa está imperdível. O pessoal ABC com Negócios está aqui em São Caetano para a inauguração de uma clínica fantástica. Você, como eu, talvez possa precisar de um implante de cabelo, um implante capilar. E a gente está com o Stanley Bitar, que é CEO do Stanley Hair Institute, que está inaugurando aqui em São Caetano, pessoal, uma unidade de altíssimo nível de cair o queixo. Eu fiquei surpreso. Stanley, parabéns, que unidade legal, hein? Muito obrigado. E olha que bacana, nós como líderes, né, nacional de transplante capilar, já estamos com a nossa 12ª unidade e mais uma vez nós superamos a média. Mais uma vez nós conseguimos entregar uma unidade melhor, maior, né, com um acabamento, com detalhe, realmente para que o público em casa, né, veja a diferença. Vocês vão ver as imagens. E tem uma coisa, nós falamos sobre democratização do transplante capilar no Brasil e o aumento ao acesso a esse tipo de serviço. Ainda assim, nós queremos uma estrutura de primeiríssimo nível, de altíssimo nível, para todo aquele cliente nosso ter a certeza que está num lugar que vai ser muito bem cuidado, que vai realizar seu sonho, que vai conseguir o seu objetivo, mas com um valor justo. Não, e além disso, né, como ele falou, sendo muito bem recepcionado, assim, a clínica é muito, além de bonita, assim, você vê que tem tudo estruturado, aonde é o consultório, né, a recepção, tem tudo muito bem bonitinho. Stanley, quando a gente fala sobre essa questão do tratamento, uma coisa até que é importante, a gente conversou com o Stanley sobre alguns aspectos do mercado, você estava citando a questão de quase 50% de uma parte da população ser calva. Isso faz com que, quando a gente fala, por exemplo, de um implante dentário, as pessoas procuram com mais facilidade. O implante capilar já está na natureza de a gente procurar sobre isso, por exemplo? Olha só que interessante. Hoje, nos meus stories, eu estava fazendo exatamente essa comparação. Antes, implante dentário é algo que era muito caro. Apenas para ricos, famosos, empresários, artistas, e pouco a pouco, com o avanço da tecnologia e com o aumento também do acesso, foi diminuindo esse valor, não diminuindo a qualidade, diminuindo o valor realmente, né? Diminuindo o preço. Mas o valor foi até aumentando, ele foi ficando cada vez melhor. Né? E aí entraram os financiamentos, entrou o acesso à população da classe B, C e D para o implante dentário. O que nós estamos conseguindo fazer? Exatamente isso. Até com financiamento nós temos hoje em dia. Nós estamos conseguindo levar à classe B, C e D a possibilidade da realização desse sonho. Transplante capilar, quando nós falamos, nós queremos isso, democratizar o transplante capilar no Brasil e aumentar o acesso. Está em todos os estados, em todas as capitais, inclusive em municípios também do interior, como é o caso aqui de São Caetano do Sul. Então, quando a gente fala disso, você até estava falando de um plano de expansão. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele e depois a gente vai falar sobre essa questão de preço. Qual a tua ideia em termos de unidades? Essa é a 12ª, mas você deve ter um plano de expansão. Exato. A ideia é o seguinte, nós hoje já estamos, por exemplo, São Paulo tem várias unidades, Rio de Janeiro também, já estamos distribuindo pelo Nordeste, pelo Sul, pelo Centro-Oeste, vamos chegar ano que vem no Norte, então até o final do ano que vem nós vamos colocar outras 18 unidades, hoje nós temos 12, com 18 serão 30. Então terminaremos dezembro de 2022 com 30 unidades. Mas para o Brasil nós temos já pensado em chegar até 100 unidades. 30 vão fazer transplante capilar e a partir desse número, as outras 70 vão se dedicar mais à terapia capilar e ter esse suporte das unidades que fazem cirurgia. Muito legal. Quando a gente fala de um tratamento, a gente fala de um investimento na ordem de quanto para o pessoal que está em casa? Até porque tem muita gente que vai querer vir conhecer aqui, a gente está falando de quanto? Fantástica pergunta. O ticket médio de um transplante capilar no Brasil, ele está entre 30 mil a 50 mil reais. Tá? Isso era o que normalmente nós, inclusive, praticávamos antes do sistema de franchising. Né? Nós somos uma franquia, nós somos uma rede. O que nós resolvemos fazer? Pegamos o valor mínimo, que era 30 mil, e resolvemos partir de 50% desse valor.
Nossa, não é... Quando a gente fala de implante dentário, a gente fala aí, geralmente, cada dente em torno de 7, 8 mil reais, não é nada absurdo. Não é nada absurdo, mas é isso que nós queremos provar no transplante capilar no Brasil. Por isso que nós falamos de democratização e aumento do acesso. Então, com essa ideia de 15 mil reais, uma cirurgia de transplante capilar, principalmente com financiamento até em 24 vezes, nós já vamos dando possibilidade para o público B, para a classe B, para a classe C, para a classe D, sonhar com a possibilidade de não ser mais careca, de não sofrer com a calvície, não sofrer homens e mulheres. E isso a gente sabe que é algo que afeta a autoestima, a autoconfiança, a autossegurança. Você falou uma coisa até da quebra de identidade, né, que vem ao longo do tempo. Nós falamos muito sobre resgatar a identidade. Quando nós falamos, olha, queremos aumentar a tua autoestima, queremos realizar teu sonho, queremos resgatar a tua identidade, é isso. Porque com o passar do tempo e perdendo o cabelo, você não se vê mais a mesma figura que você via na infância, na adolescência, no início da idade adulta. E isso nós queremos recuperar. Muito legal. Ô Stanley, só para a gente finalizar, nós vamos também falar com os proprietários da franquia aqui de São Caetano. Fantástica essa unidade, né? Até deve dar um orgulho, né? De você falar disso. Eu estou pletórico, né? Eu estou transbordando, porque pela 12ª vez, gente, nós subimos o nível. 12 vezes e 12 vezes aumentando o nível a cada unidade que nós entregamos para a população, para a comunidade. Estão de parabéns. São Caetano do Sul recebeu hoje a melhor unidade da Stanley's Hair, com certeza absoluta, porque o padrão está altíssimo. E nós queremos provar com isso que você pode ter um padrão de altíssimo nível com um preço justo, com qualidade. Muito legal. Bom, parabéns pelo trabalho. Você que está assistindo em casa vai acompanhar um pouco mais. A gente vai entrevistar algumas das pessoas que estão aqui na inauguração, mas já fica aqui o convite para você conhecer essa unidade, saber um pouco mais sobre o tratamento de transplante capilar. Eu aprendi pra caramba. A gente vai ter, inclusive, num programa ABC Marketing Saúde, uma conversa com o Stanley aí mais técnica, explicando um pouco mais sobre o tratamento, mas vale a pena você conferir. O ABC com Negócios continua aqui na inauguração do Stanley Hair Institute em São Caetano do Sul. Bom, pessoal, o programa ABC com Negócios continua aqui na inauguração dessa unidade da Stanley Hair Institute em São Caetano do Sul. E agora estou com o Alessandro Leone de Freitas, que é o presidente da CISC. Vamos cantar hoje, não? Vamos cantar. Então, praticamente, a gente já veio preparar fazer uma dupla aqui. Tudo bom, Alessandro? Tudo jóia, tudo bem, muito obrigado aí. Estamos aqui prestigiando essa grande inauguração dessa franquia que está se instalando no ABC. Hoje escolheu São Caetano aí para ser cenário, né? E como toda empresa, a grande expectativa, né, não só nas divisas para o município, mas na geração de emprego e renda, né? Muito importante. Era isso que eu ia perguntar. Como que você vê? Porque a gente estava até conversando com o Stanley, ele está num plano de expansão muito grande. São Caetano, acho que foi a primeira cidade aqui do ABC a receber uma unidade tão importante, de um mercado muito grande que ele estava falando. Sem dúvida nenhuma, né? O mercado é gigantesco, né? É um mercado para nós, né? A gente é consumidor em potencial. Nós somos o cliente em potencial, né? Mas realmente acho que a cidade ganha muito com isso, ganha com a vinda deles para a cidade, com esse know-how. E aí uma coisa engraçada também, porque a gente tem não só o cliente em potencial da cidade, mas da região como um todo, né? Então a gente acaba trazendo. E quando uma empresa dessa traz um cliente para São Caetano, ele não vira consumidor apenas dele, ele vira consumidor do entorno, né? Então isso realmente é muito importante para nós. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, até por você ser presidente da CISC, que a gente passou por um momento muito complicado, ainda passamos, né? Estamos ainda vivendo a pandemia. Como foi para o comércio de São Caetano e as ações que a CISC fez, pensando nesse período que nós vivemos aí, que foi muito turbulento, o quanto é importante, né, a associação comercial num momento como o que nós vivemos? Eu sempre falo que trabalhar em grupo é muito mais fácil, né? Então as próprias reivindicações, tanto no poder local quanto no governo do estado, é uma coisa diferente você ir sozinho, bater lá na porta do prefeito e falar, olha, eu não estou satisfeito com uma atitude, um decreto seu, e você fazer isso de forma coletiva, né? Então fica impessoal. A associação é uma associação com 83 anos de atividade no município, então ela é representativa. Hoje eu tenho lá mais de 1.500 sócios que participam de todos os setores. Falando de pandemia, alguns setores realmente foram muito prejudicados, como a parte de eventos, bares, restaurantes, né? Tanto que nós fizemos recentemente aí um festival gastronômico, né? Foi um dos maiores festivais que nós tivemos na região e o primeiro dessa modalidade de São Caetano, justamente para fortalecer esse comerciante que foi tão prejudicado na pandemia.
E a gente tem um diálogo muito bom com a prefeitura, né, que pôde nos auxiliar, ela nos atendeu na medida de fazer o parcelamento dos débitos, né, de ISS, IPTU, né, então a gente sempre tem colaborado muito com o comerciante em todos os sentidos, não só dessa parte de associativa, mas também criando oportunidades. Então nós temos lá toda quarta-feira da manhã o café da manhã espetacular para network, nós temos os encontros, nós temos os grupos setoriais, enfim, a gente tem criado alguns mecanismos que a gente possa ajudar o comerciante industrial da cidade. Bom, muito legal saber essas iniciativas. Eu também acredito muito, não só no associativismo, mas na colaboração, o trabalho em conjunto. Para a gente finalizar, você já deu uma volta por aqui. Lindo demais essa unidade. Maravilhoso, maravilhoso. Então, realmente é um lugar muito aconchegante, né? E está à altura, acho que, do público que ele procura também, né? Então, eu acho que eles estão bem assessorados, né? Enfim. E desejo boa sorte para eles aqui na cidade, que tenha muito sucesso, que prospere e que seja a primeira de outras unidades que virão. Verdade, a gente também já vai aproveitar para agendar o nosso. Vamos passar aqui o nosso consultório para a gente ver se a gente melhora um pouquinho. Bom, o ABC com o Negócio continua aqui na inauguração do Stanley Hair Institute. Bom, o programa ABC com Negócios está aqui na inauguração do Stanley Hair Institute em São Caetano do Sul. Estou aqui com a Catiúcia e o Leandro Quihara, que são os proprietários dessa unidade. Gente, eu estou de queixo caído. Que bonita a unidade, muito legal. Parabéns. Quero começar, da onde veio a ideia de ter uma franquia do Stanley aqui no ABC? Então, nós somos médicos, dermatologistas, médicos há 17 anos. E aí, a tricologia, o transplante capilar, é uma área dentro da dermatologia. E nós já exercemos a dermatologia há um tempo, e daí nós fizemos a pós de terapia capilar, de transplante capilar. Foi aonde que nós conhecemos o Dr. Stanley, nos tornamos amigos e agora sócios. E aí, um dia, numa conversa, a gente está querendo montar alguma coisa no ABC. Ele, eu também. Então, montar. Mas que bonito, que bom gosto. Porque, gente, assim, eu convido vocês a conhecerem, vocês estão vendo as imagens. O lugar é bonito, agradável, super organizado, muito bom gosto. Isso, graças à doutora Catiúcia, né? Ela tem muito bom gosto. Essa parte de decoração, ela que fez, então ela está de parabéns. Até porque a gente gosta de ser bem atendido num lugar como esse. Isso, é verdade. Aqui, além do preço ser bem mais baixo em relação ao mercado, o tratamento é de primeira. E uma coisa muito importante, que aqui eles têm toda a infraestrutura, vamos dizer assim, ambulatorial, me corrija, doutor, se eu estiver errado, para poder fazer, porque é um procedimento cirúrgico, né? É verdade, é um procedimento cirúrgico, geralmente com anestesia local. E assim, a gente tentou aliar num único lugar conforto, segurança, profissionais altamente capacitados, uma equipe técnica muito competente, tecnologia. Então é aquela coisa do paciente chegar, se sentir acolhido, e é o que ele falou, né? O custo é mais acessível, porém com a qualidade altíssima. O fato de ser um custo menor não tira em nada a qualidade, tanto do espaço quanto do atendimento e do tratamento. Vocês são médicos, né? O doutor Stanley também estava dizendo, mais quase de 50% da população tem algum nível de calvície, é muita gente. É muita gente, né? Então, o homem realmente, mais de 50% do homem tem algum um tipo de calvície, né? Por isso que isso causa uma baixa autoestima muito importante, né? Então, com essa democratização do transplante capilar, a gente tenta abranger o maior número de pessoas possível. E quando a gente até fala disso, né, eu até comentei com o doutor, porque assim, a gente passa por uma fase primeiro de ter que aceitar a nossa calvície, né, e é quase que eu lembrava de quando a gente tinha cabelo, e é uma forma, como você disse, né, da própria autoestima voltar, porque isso também é parte da saúde, né, pessoal, isso também é saúde, né? É verdade. O que a gente observa? O estigma, né, careca, às vezes, para algumas pessoas de boa, mas para outros, infelizmente, afeta. E não afeta só a parte pessoal. Às vezes afeta o social, o profissional.
A gente vê que algumas pessoas diminuem performance, diminui até qualidade de vida, né? Aquela coisa de esconder, né? Usar o boné para esconder. É o que nós falamos. Para alguns, beleza, mas para alguns, infelizmente... E para alguns é até a personalidade, né? O cabelo faz parte da personalidade. Você muda, você se sente outra pessoa. É verdade, né? Tem pessoas que são até conhecidas pela careca, né? Então, mas igual a doutora falou, agora tem alguns realmente que não aceitam isso, né? E aí por isso que a gente decidiu montar essa clínica para poder ajudar essas pessoas. Olha, eu aceitei minha careca, mas eu já estava falando com eles que eu topo mudar, viu? Não é pelo fato de aceitar a careca que a gente não gosta de ter um cabelo legal. Quando a gente fala disso, quanto tempo dura um tratamento? Como que é feito? Convido você até vir aqui. Como que é o primeiro passo? É fazer um agendamento? Quem está em casa, está ali careca, fala, poxa, é uma chance de eu voltar a ter cabelo. Como que deve ser feito? Então, primeira coisa, quem tiver interesse, entrar em contato com a nossa clínica. Aqui é feito um agendamento e, posteriormente, é feita uma avaliação comigo e com a doutora Catiúcia. E a gente vai avaliar como é que é o seu estado do cabelo, porque às vezes tem paciente que nem precisa de fazer transplante, só tem a terapia capilar também. Tem diferença, doutor? Tem. A terapia capilar, ele ajuda a crescer, a desenvolver o cabelo já pré-existente. A calvície já não. A calvície já teria que fazer a cirurgia do transplante capilar. Por que a gente sempre não tem cabelo aqui? É uma coisa genética, é normal, porque começa por aqui, não é? Esse é genético mesmo, né? A gente chama de alopecia androgenética, então tá lá, né? Tem um gene que vem alterado e aí realmente começa nessa região e vem, em alguns casos, né? Não todos começam nessa região. Aí tem os graus de alopecia também, né? Grau 1, a gente tem que avaliar o paciente por conta disso, porque às vezes é um grau 1 que a gente consegue ainda tratar sem o transplante. Às vezes já é um grau 5, a gente precisa fazer um tratamento pré para depois fazer o transplante, ou às vezes já vai direto para o transplante capilar. E quanto tempo demora, assim, a gente fala, o tratamento como... Olha, geralmente, 6 meses a 1 ano. 1 ano, geralmente, você já tem o resultado final do seu transplante capilar. Em 1 ano? Imagina que daqui a 1 ano eu vou fazer uma entrevista com eles com cabelo. Cabeludo. Cabeludo, eu não sei se vai dar para estar cabeludo, mas um cabelinho mais ou menos, né? Isso tem uma coisa interessante. Eu estava comentando com o Stanley que a gente viveu uma democratização do implante dentário, né? E isso foi uma coisa que muita gente começou a buscar, enfim. A gente pode pensar que estamos seguindo para o mesmo caminho da democratização do transplante capilar? E eu pergunto também, o consumidor, ele procura com mais facilidade? Porque às vezes eu fico pensando que o próprio consumidor não conhece tanto sobre isso. Eu mesmo desconhecia muita informação sobre isso. Sim. Inclusive, o Dr. Stanley tem várias unidades, né, de transplante capilar, e todas as unidades deles estão cheias de transplantes. Todo dia tem 4, 5, 6 transplantes sendo realizados. É uma tecnologia nova, né? Do que aquela como a gente via antigamente. Hoje tem muita tecnologia nesse tratamento. Hoje tem muita tecnologia e assim é muito perfeito, né? Você faz o transplante e fica imperceptível. Sério mesmo? Você está me convencendo a fazer. Ótimo. Então, porque antigamente fazia um fuso, né? Que era um corte aqui na nuca do paciente e isso depois, se ele quisesse raspar o cabelo, ficava aquela cicatriz bem evidente. Hoje não, a gente tira fio a fio, então é artesanal, né? A gente vai tirar fio por fio as unidades foliculares e depois implantar na região que a gente quer cobrir, né? Muito legal. Bom, quero agradecer demais vocês pelo convite, parabéns pela sede, porque tá maravilhoso, o pessoal é muito bonito, muito bem estruturado, você que vai vir aqui, vai fazer o seu agendamento para fazer seu tratamento, você vai ser muito bem recebido num lugar, eu falo chique, bonito, para você se sentir bem, isso faz parte, viu, de toda a experiência do tratamento. Parabéns, que vocês possam até abrir outras unidades aqui no ABC, porque acho que a primeira é no ABC, não é? Então você também que está em São Bernardo, Santo André, pode vir aqui para São Caetano. Parabéns e sucesso. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela oportunidade. E assim, é um orgulho, né, trazer aqui para o ABC, para São Caetano e toda a região, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, muito honrado de estar trazendo essa democratização do transplante capilar
para a nossa região. Doutor, vou agendar a minha avaliação. Isso, ótimo. Pessoal, quem tiver interesse, quem tiver esse sonho de realizar o transplante capilar, não precisa de ir mais para a Turquia, porque lá você não tem nenhum acompanhamento pós o transplante. Era lá que o pessoal ia para lá? Fala sobre isso. Então, muita gente, pelo custo, pelo valor, né, eles iam para a Turquia para realizar o transplante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a inovação que a gente está tendo, você consegue fazer o transplante aqui com acompanhamento profissional de médicos, né? Importante citar, né? A Catiúcia e o Leandro são médicos dermatologistas. Isso. Com o pessoal altamente capacitado para realizar seu transplante. Para a gente finalizar, eu ia finalizar, mas é que o papo está tão gostoso e eu fico com dúvida. A gente perde o cabelo por quê? É um problema dermatológico, é coisa que a gente passa no cabelo, como você disse, tem uma carga genética. Eu lembro que meu pai falava assim, meu pai hoje tem 83 anos, ele falava, fiquei careca com 24, vocês vão ficar careca cedo. Eu ficava, meu Deus do céu, né? Eu fiquei careca com uns 28, 29, foi quase ali com ele lá. Por que cai o nosso cabelo? Então, na verdade, nós temos vários tipos de queda, né? No caso específico do transplante, a gente fala muito da alopecia androgenética. E aí a historinha lá da genética. Já veio com gene predeterminado a ser calvo. E é claro que em algumas situações não tem relação com a calvície. Por exemplo, a gente tem o eflúvio telógeno. Por isso que é importante a avaliação, né? Então, a gente tem vários tipos de queda. E aí a gente precisa examinar esse paciente para realmente saber se o dele é uma calvície, é uma alopecia androgenética. Mas a androgenética é o gene lá que veio alterar. Mas mesmo com esse problema genético, vamos dizer assim, é possível consertar? Sim, é possível, com certeza. A gente não vai cair de novo. Não. Os fios que são transplantados, eles não caem mais, né? Porque nessa região onde a gente retira o fio, ele não tem esse gene da calvície. Então, pessoal, quem tiver interesse, quem tiver um sonho de fazer o seu transplante, é só marcar aqui com a gente, tá bom? Olha, eu tenho vários amigos carecas, viu? Eu vou falar para todos virem aqui. Novamente, parabéns pela unidade. Muito bonita, assim, São Caetano merecia, o ABC merecia uma unidade como essa. Hoje pude conhecer um pouco mais sobre o tratamento, então convido você que não sabe ainda, ou sabe, pensa transplante capilar, aquela coisa do passado, de você pesquisar e conhecer mais sobre a Stanley, porque é um tratamento de tecnologia, acompanhado por médicos, bem, assim, eu posso dizer para você, eu fiquei surpreso positivamente e fico aqui o convite para você conhecer. Parabéns novamente pela unidade, viu? Bom, a ABC com Negócios continua aqui na inauguração da Stanley Harris Institute em São Caetano do Sul. Bom, o programa ABC com Negócios continua aqui na inauguração do Stanley Harris Institute em São Caetano do Sul. E agora a gente vai conversar com Arthur Dias, CEO da agência Wi-Fi. Tudo bom, Arthur? Tudo maravilha. E você, Bona? Bem, bom. Primeiro, obrigado pelo convite. O Arthur que convidou a gente para estar aqui. Arthur, fala um pouquinho do que vocês fazem para o Stanley. O Arthur tem uma parte aí do que ele cuida, ele vai explicar para a gente. Bom, a nossa história já começou já há mais de 2 anos. Né? Eu estive desde a estruturação de todo o planejamento estratégico do crescimento da Stanley. Né? Para quem não sabe, ela começou como Dr. Hair, por mudanças estratégicas, mudou para DH Plus e atualmente hoje é a Stanley. Então, eu estruturei todo o marketing digital, toda a parte de vendas e, aos poucos, ajudei
a se tornar o que é hoje, essa maior franquia, né, de transplante capilar do Brasil. E até hoje nós temos, né, serviços ligados à empresa. Nosso foco é na área de cursos hoje. Eu inventei, junto com o Dr. Stanley, o primeiro curso de transplante capilar online do mundo. Esse é o meu carro forte com a franquia. Estamos estruturando para lançar em breve o marketplace próprio da Stanleys. E eu já fiz um pouquinho de cada. Hoje essa é a responsabilidade da Wi-Fi com a Stanleys. E é muito legal quando a gente fala disso, porque a gente conversou com o Stanley, ele falou sobre a ousadia, o projeto ousado que eles têm de expansão. Essa parte toda, né, essa transição de marca, também é importante para ajudar nesse crescimento. Exatamente, né? Em alguns momentos a gente se ligou a alguns parceiros e isso foi mudando, o que acarretou na mudança de estratégia, na mudança de nome, na mudança de posicionamento, né? Isso acontece em diversas empresas. Aqui foi uma mudança positiva. Cada vez que mudamos o nome, mudamos a estratégia para melhor e a coisa cresceu e não para de crescer e está sendo realmente está superando as nossas expectativas do crescimento. Quando a gente até fala disso, sobre cursos, até estava conversando com a doutora Catiúcia, que é a proprietária aqui do espaço, ela falou que primeiro fez um curso com ele, né? Então o curso ele tem essa, além de levar informação, obviamente, e formação para quem precisa, também pode potencializar negócios. Exatamente, essa foi uma das estratégias do curso. Através do curso, captar novos investidores, médicos que já entendem do negócio, já sabem que é um segmento em expansão, né? Uma das áreas hoje, o transplante capilar, não só no Brasil como no mundo, não começou nem a 5% do mercado que ele pode se tornar. Então ainda é um bebê engatinhando e que vai crescer cada vez mais. Então os médicos fazem o curso, já têm noção da expansão, têm conhecimento técnico, expandem, entendem melhor fazendo os nossos cursos de especialização, que vem desde o curso online até a pós-graduação, né? Hoje nós já somos certificados pelo MEC. Então, muitos dos proprietários vieram através do curso. Muito legal isso. Bom, para a gente até encerrar, a gente tem que, obviamente, o Arthur também está recebendo os convidados aqui. Quando a gente está falando da marca Stanley, né, do que se pretende fazer, o mercado aqui, eu estava conversando com o Stanley, é muito grande, né? Tem muitos calvos que precisam aí de tratamento. Como que é essa parte de estudo de mercado? Porque eu desconheci esses números, né? Que são números muito grandes. Sim, são números expressivos e é uma coisa que eu diria até fácil para a nossa parte do marketing, porque você coloca um anúncio, o anúncio converte. Você tenta simplesmente melhorar. Uma demanda. Existe uma demanda reprimida. É um mercado, assim, é ótimo de trabalhar com esse tipo de mercado porque você consegue alavancar de maneira rápida. Então, é um trabalho que, por incrível que pareça, a gente só conseguiu melhorar porque a gente entendeu um pouquinho melhor o público. Aos poucos a gente foi mudando e as métricas nunca caíram. Elas só aumentaram porque o nosso maior concorrente é a Turquia. Então, apesar do valor ainda ser, em algumas ocasiões, mais barato lá, a gente já conseguiu aqui praticamente equiparar em relação ao valor, mas muito mais em custo-benefício. Então, o público que a gente percebeu que ele prefere fazer no Brasil por causa do pós-tratamento, por causa do atendimento, não precisar ir para um país que, apesar de envolver o turismo, você não está indo pelo turismo. Os pacotes... Você está indo lá fazer um tratamento, né? Exato, né? Então, a gente percebe que o maior concorrente nosso não é interno. Hoje, no Brasil, nós já somos o número 1 em número de transplantes, né? É a maior realmente em atendimento, é a maior em número de unidades, é a maior em faturamento, crescendo cada vez mais. Bom, eu não poderia deixar de perguntar que unidade bonita que os doutores fizeram aqui. O que você achou? Sensacional, sensacional. Até a questão visual, né? A gente trabalhou também o branding da marca, o posicionamento, os móveis, homologação de parceiros, toda essa estratégia de como manter um nível de qualidade. Então a gente uniu, né, o marketing, a publicidade com a arquitetura e a engenharia, que está acontecendo muito hoje, né, no mercado. Sim, sem dúvida. Então, todo o sucesso é reflexo de que o trabalho tem sido muito bem feito. Para a gente finalizar, não poderia deixar de perguntar para o Arthur sobre a Wi-Fi, projetos para 2022, planejamento aí da agência. Estamos focados, né, no marketing médico. É a nossa especialidade, é o que fazemos com maior bagagem. Não deixamos de atender outros clientes, como você sabe, porém, o foco é realmente afunilar cada vez mais as parcerias para oferecer para os médicos não só suporte de marketing, não só software de marketing. Então, eu estou começando a estudar um pouco quais são os principais fornecedores, fazendo parcerias com farmacêuticas, com
fornecedores de todo tipo de material que os médicos precisam, inclusive uma parceria financeira para democratizar não só o transplante capilar, como cirurgia plástica, que são cirurgias eletivas que não são cobertas pelo convênio. Então a gente está trazendo uma estratégia para que você possa fazer cirurgias dermatológicas, estéticas e até as mais avançadas, de maneira paga no boleto, sem juros, parcelado, para que todo mundo possa ter acesso. Ou seja, marketing, né? Eu sempre gosto de falar isso porque o pessoal confunde muitas vezes marketing com comunicação, e marketing é estudo de mercado, é produto, é preço, é estudo de público. Comunicação é uma partezinha lá do marketing. Arthur, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, sucesso para o Wi-Fi e nessa parceria aí com a Stanley, nesse grande projeto de expansão. Maravilha, muito obrigado, Bona, mais uma vez. Tenho certeza que nossa parceria vai daqui para cima sempre. Bom, legal, e você continua aqui acompanhando essa inauguração, como eu falei, em unidade belíssima aqui do Stanley Harris Institute em São Caetano do Sul. Bom, pessoal, o programa ABC com Negócios, aqui na inauguração da Stanley Harris Institute em São Caetano do Sul, e encontro aqui um conterrâneo italiano, Rodrigo Marinaro. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Aqui a gente fala Bonetti, Marinaro, é a parte dos italianos, né? Rodrigo, você é da Starlight, né? Facilities. Fala um pouquinho da Starlight pra gente. Bom, a Starlight está no mercado há 25 anos, né? Na área de facilities, segmento de facilities, trazendo facilidades para condomínios e empresas por todo São Paulo e Grande São Paulo. Atualmente temos aproximadamente 1.000 funcionários, né? E trabalhamos aqui 3 meses em São Caetano, já com 12 clientes. Que legal isso. Bom, a gente está aqui na inauguração. O que você achou dessa unidade? Eu fiquei impressionado, que bom gosto. Lindo, lindo, lindo. Realmente nós estamos impressionados em a convite aqui dos donos, né? E estamos bem contentes aqui com os amigos pela estreia dessa clínica e ela está maravilhosa. E a gente é cliente em potencial, né? Eu estava falando isso que assim, os carecas aqui são clientes em potencial. Como foi essa? Eu estava perguntando isso, aceitar a calvície. Porque eu falei assim, eu estava conversando com o Stanley, falei assim, tem um momento que a gente precisa aceitar a nossa calvície. E agora ele me trouxe uma coisa, não, você pode voltar a ter cabelo, é muito louco isso. É verdade, é verdade. Isso daí até deixa a gente um pouco empolgado, né? Então, na verdade, eles estavam comentando em relação a isso, e é algo que a maioria, né, dos homens de meia idade para frente sofrem desse problema, né? E realmente há uma grande esperança com essa clínica aqui. Bom, é muito legal, eu falei isso para eles, porque a gente que eu tenho um momento, né, de se aceitar, se acostuma, e agora eu falei, como é que eu vou me imaginar com cabelo, né? É muito louco isso. Falando ainda sobre a questão, a gente obviamente ainda está vivendo um restante aí da pandemia, para o mercado de facilities, como foi passar por esse processo? Bem complicado, né, em relação ao mercado, porque como nós trabalhamos com mão de obra, né, ser humano realmente foi uma mão de obra muito escassa, né, em relação à pandemia por conta dos atestados, né, da ausência dos colaboradores. Porém, enfrentamos a pandemia como a maioria, né, dos grandes empresários do Brasil, com muita dificuldade, porém vencemos, né? Muito legal. E só lembrando, aqui a inauguração feita com todos os protocolos de segurança, todo mundo aqui vacinado, quem está trabalhando com máscara, aqui o Matheus está com máscara, a gente chegou de máscara, aqui para a entrevista tiramos tudo certinho. Bom, gostou então aqui da clínica? Já vai agendar a sua avaliação? Eu vou agendar a minha. Eu vou agendar minha avaliação, indico a todos, venham a conhecer a clínica aqui em São Caetano, está maravilhosa, realmente. E realmente para nós é um futuro promissor, né? Promissor, pelo menos a gente fica um pouco mais feliz. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom, e você aí continua acompanhando essa inauguração fantástica do Stanley Harris Institute aqui em São Caetano do Sul. Pessoal, o programa ABC com Negócios, aqui na inauguração do Stanley Harris Institute em São Caetano do Sul. Encontramos aqui uma personalidade do mundo do entretenimento, da cultura, da dança. Carlinhos de Jesus, tudo bom, meu?
Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? Visitando essa cidade que, inclusive, a minha infância eu passei em São Caetano. Sério isso? Parte dela, né? Meus tios moravam em São Paulo, no Bosque da Saúde, no Jardim, bairro Bosque da Saúde, mas nós tínhamos parentes, né, que moravam em São Caetano. Naquela época eram distantes as cidades não eram o famoso ABC, né? Então, hoje eu passando pelas ruas, estava me lembrando de alguns trechos que ainda são conservados e lembrando daqueles bons tempos. Olha, bom saber, eu não sabia, olha, praticamente tem um pouquinho de São Caetano aí na história. Tem no nome, né? Carlos Augusto da Silva Caetano, né? De Jesus. Carlinhos, antes de a gente falar sobre cultura, carnaval, o que você achou dessa unidade aqui? Que coisa maravilhosa. Eu estava falando do bom gosto. Quer dizer, eu trabalho com estético, né? O meu trabalho artístico é com estético, é com a situação espacial, com a dança, com o movimento. E com o movimento. Então, você vê um espaço desse, ele tem movimento, espelhos, né? Luzes em planos diferentes e tal, a claridade, a combinação de cores. O espaço é de um bom gosto, de um requinte, bom gosto muito grande, um requinte. É um lugar assim com muito requinte, realmente. Os detalhes, você vê pelos detalhes, não só da maquinária obrigatória, do que eles têm que ter, com pias e torneiras, mas os adereços que são colocados, os adornos e a combinação de cores. De muito bom gosto. Eu fiquei assim muito encantado de ver o espaço. Bom, eu não poderia deixar de te perguntar. E eu acho até que para um espaço desse, para quem procura a questão da estética, né, capilar e tal, eu acho que aqui já te traz assim né, para uma viagem. Eu acho que uma experiência é sedutora. Ele tem essa finalidade, vamos dizer assim, e está muito bem. E além de sedutor, te transmite confiança, né? Eu acho que esse é um ponto legal. Mas o que eu estava falando, eu não poderia deixar de te perguntar, porque obviamente a gente ainda está vivendo sobre a pandemia, mas tivemos aí 2 anos muito complicados, mas agora parece que a gente começa a retomar, principalmente o mercado aí de eventos, etc. E a gente não pode deixar de falar de Rio de Janeiro e de carnaval, né? A gente não vê a hora de poder voltar ao carnaval, voltar para o Rio. Qual a expectativa? Como que você está vendo essa questão? Eu acho que o próximo carnaval vai ser tão especial, você não sente a mesma coisa? Eu acho que o carnaval, no caso do Rio de Janeiro especificamente, é uma fonte de trabalho. Muitas pessoas vivem do carnaval. Eles trabalham 364 anos para desfilar um dia, não tiram férias, porque quando acaba aquele carnaval já começa a trabalhar o próximo. É uma cadeia produtiva muito forte, isso em cada escola, né? Fora a cidade, o que gera de turismo, movimentação. O que gera de situações favoráveis para o crescimento da cidade, para a economia da cidade. Então, o carnaval não é uma farra, não é uma brincadeira. Tudo bem? É um negócio, é uma economia, é uma parte da economia. O Rio de Janeiro vive de cultura e turismo. É a cultura, é a música, é show, é isso, é aquilo, mas é o carnaval. O carnaval faz parte disso. E então nós vivemos 2 anos sem carnaval, entendemos tudo isso, né? Foi preciso e foi a única forma de se conter, se é que podemos dizer que foi contido, porque a gente teve negacionismo, a gente teve situações que favoreceram ao índice altíssimo que tivemos, né? Talvez se fosse conduzido de uma outra forma não teria sido tão drástico, mas entendemos tudo isso e respeitamos tudo isso. E veio a vacinação, né? E está aí a solução, né? O Rio de Janeiro agora registrou hoje 0 casos. 0 óbito hoje. Eu saí vendo o telejornal antes de vir para São Paulo. Então, é a vacinação. Isso sempre foi, né? É a vacinação, é a máscara, o isolamento e tal. Agora, o que acontece? Eles já estão partindo para uma outra fase, né? Que é a fase agora de começar a liberar os setores da economia, né, brasileira, em todos os estados. Eu falo do Rio de Janeiro, a prefeitura está em comum acordo com o governo do estado, na liberação de alguns setores com vigilância, com acompanhamento de vacinação, a liberação começar até para ver como anda isso, né? Como anda isso da possibilidade. Então, até agora,
né? O carnaval vai acontecer, né? Nós temos um prefeito muito atuante nesse sentido, mas muito cauteloso e cuidadoso também com essa questão da pandemia. E os órgãos de saúde, né? As instituições de saúde do Estado já estão realmente achando saudável isso acontecer. Então, aí nós partimos para os barracões, partimos para as nossas... Vai ter coisa tua no carnaval? Vai ter, mas não no grupo especial. Vai ter na escola que eu fui nascido e criado, né? Onde eu nasci e me criei no samba e no bairro que eu nasci, que é em cima da hora, que é o grupo de acesso. No último carnaval, em 2019, ela foi campeã com um enredo que me homenageava, o enredo era carnaval. Que legal, que orgulho. Aí a escola subiu e agora vai para o grupo de acesso, que é a Sapucaí. E esse trabalho de chegada de um grupo inferior para Marquês de Sapucaí requer um trabalho minucioso para você manter. Você não pode ter a pretensão de já ser campeão naquele ano. Tem que saber fazer uma construção. Uma construção para ficar ali 4, 5 anos mantendo. Nesses 4, 5 anos você se fortalece até financeiramente para poder disputar com as grandes e subir para o grupo especial. E isso é o que eu estou fazendo na minha escola, que é em cima da hora, né? Que é uma escola... Deve dar até uma coisa, né, diferente fazer na escola da gente. Eu estou muito feliz por isso, né? Porque eu já tenho pretensão de não mais fazer carnaval do jeito que eu venho fazendo, de coreografia de comissão. Eu estou lá com uma grande emissora, com a pretensão de fazer um trabalho, e para esse trabalho com essa emissora eu tenho que estar desligado de qualquer vínculo de escola de samba, para não parecer... Quem está puxando para um lado... puxando para um lado para o outro. Sabia que eu amo o carnaval. Aqui em São Paulo eu desfilo já há anos. Aqui em São Paulo eu estou fazendo a querida Faculdade do Samba Barroca Zona Sul. Zona Sul. Vou fazer a comissão de frente daqui. Eu desfilo já há muitos anos na Mancha Verde, que é a minha escola do coração. E assim, eu adoro. Quando entra na avenida, a gente se transforma, né? A gente começa a dançar, não sabe de onde. Olha que eu não sei dançar lá muito bem. Carlinhos, para finalizar, você é carioca da Gema, mas está muito em São Paulo trabalhando. Eu tenho uma residência aqui, né? Eu tenho um apartamento aqui, devido às minhas idas e vindas e muita constância aqui. Então, eu já estou 40 anos vivendo em hotel, em avião, em aeroporto, e isso me deixou um pouco... Né, eu já estava recusando viajar, porque eu não suportava mais essa rotina. Aí parti para um espaço que é meu. Então, eu venho para casa. Né, e como eu venho muito a São Paulo, isso me dá uma sensação muito boa, e isso contribuiu muito para a minha vivência no meu trabalho, para eu respirar o meu trabalho melhor. É quando eu venho para casa. Então, eu vivo muito em São Paulo. Em 2 casas, uma aqui. Uma aqui e uma lá. Minha base lá realmente é lá, minha família está lá. E quando eu venho para São Paulo, eu venho sempre com a minha mulher, porque minha mulher trabalha, é quem administra toda a minha vida. Então, a gente está sempre trabalhando aqui também, em Perdizes, que é o meu cafofo, é lá em Perdizes. Então, eu vivo muito aqui. E quer que eu te diga uma coisa? Eu trabalho muito mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Ou quando eu trabalho também muito no Rio de Janeiro, são muitas empresas de São Paulo que desenvolvem trabalhos lá. E como eu sou uma referência na minha cidade, né, no Rio de Janeiro, então eu trabalho muito lá. Você é uma referência nacional, principalmente quando a gente fala de dança, cultura, eu falo muito isso, né? Porque a dança é um negócio tão bacana, né? Eu falo assim, eu gostaria de saber dançar muito melhor, né? Você está dançando, sabia? Eu estou dançando? A dança. Estou dançando, não sabia. Vamos lá. A dança está na vida de todo mundo. Dança é igual a movimento. Muito legal. Dança é movimento. Então, vou te fazer uma pergunta. Você, quando nasceu, você sabia andar? Não. Nem engatinhar. Você sabia segurar no microfone? Também não. Sabia cruzar o braço, virar um lado e o outro? Isso tudo você aprendeu no decorrer da sua vida. A dança é a mesma coisa. Eu posso fazer uma coreografia com a postura, com movimentos que eu já te observei. Você faz isso para a câmera, você está aqui comigo, você faz isso para a câmera, você se movendo, você cruza o braço, você troca o microfone de mão. Eu posso fazer uma coreografia dessa forma, nós dois num palco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5. É movimento. Então, a pessoa, ele ali se movimenta. Ele abaixa, ele olha a câmera, ele bota a mão no bolso, ele observa, ele vira o ângulo, ele olha para ver se a luz está legal. Isso tudo é movimento. Movimento é dança. Então, eu não aceito que um ser humano
Isso foi resultado de uma grande pesquisa que eu desenvolvi. Há muitos anos atrás, isso nos anos 80, eu comecei a trabalhar com portadores de síndrome de Down, porque eu tinha uma mãe de uma pessoa, né, que tinha síndrome de Down. Depois eu vi pessoas portadoras da deficiência auditiva. Não, visual primeiro. Como é que eu podia transar a dança com aquelas pessoas? Fui no Instituto Benjamin Constant e tal. Depois eu lidei com pessoas portadoras de deficiência auditiva. Tive até um grande bailarino na minha companhia que era zero de audição. E, por último, portador de deficiência física, em que eles faziam das cadeiras de rodas, as rodas das cadeiras, as suas pernas. Eles faziam coisas que eu, com as minhas pernas, eu não fazia. Então, era uma troca. Que legal. Eu não faço coisas que vocês fazem com as rodas e vocês não fazem coisas que eu faço com as pernas. Vamos juntar isso, vamos encontrar isso. E formei uma companhia com pessoas portadoras de deficiência. Então, eu não concebo que um cara chega para mim e diga eu não sei dançar. É diferente, ele está empregando o verbo errado. Eu não quero dançar. Boa isso. A pessoa que não quer, ela não quer beber água, ela não vai beber água. Ela não quer abraçar, ela não quer sorrir, não quer. Cabeça. Eu quero dançar. Estou com sede, né? Eu falo isso porque quando eu falo que você entra na avenida, parece que quando você cruza aquela linha te dá um negócio. A música é comprovado isso cientificamente que a música tem um efeito muito importante, né, no corpo humano, né, nas pessoas. Até quem não gosta, mas a música, ele pode não gostar de um gênero ou de outro gênero, mas ele vai gostar de algum gênero que vai lhe transportar para alguma situação, vai liberar hormônios ligados à satisfação, ao prazer, à alegria. Né? Então, em cada 1000 você encontra um que não pode não ter jeito, né? Mas a proporção é infinitamente maior. Bom, que papo gostoso. Era para ficar conversando horas aqui com o Carlinhos. Carlinhos, obrigado pela entrevista, por estar aqui também na inauguração, nesse espaço maravilhoso. Convido novamente você a assistir. Obrigado, viu? E que você volte mais vezes aqui para o ABC, não só para São Caetano, mas para o ABC. É um prazer poder trocar essa ideia. Realmente um papo muito gostoso. Um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. E até breve, porque a gente vai se encontrar na avenida, né, no IMB, ou então, quem sabe, no Sambódromo do Rio de Janeiro. É isso aí, legal. Carlinhos de Jesus, pessoal. O programa ABC com Negócios fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente acompanhou a inauguração da Stanley Harris Institute aqui em São Caetano do Sul e pudemos conhecer um pouquinho mais sobre o transplante e o implante capilar. Eu preciso disso, você viu. E a gente teve uma entrevista muito legal com o Dr. Stanley, que explicou muito sobre isso para tirar essa dúvida. Convido você a conhecer o Stanley Harris Institute aqui em São Caetano do Sul. Semana que vem a gente está de volta com mais ABC com Negócios, trazendo um pouco mais do mercado dos negócios aqui do Grande ABC.